Carlos Gabriel da Silva, 22 anos de idade. Esse é o nome desse criminoso, desse estuprador, foragido do estado de Goiás, que escolheu a Ceilândia, a QNN1, para se esconder da justiça, para se esconder aí, para não responder pelos seus crimes. As equipes da 15ª Delegacia de Polícia, após tomar conhecimento desse crime bárbaro, desse crime violento que aconteceu em Planaltina de Goiás, só para o pessoal ter ideia, esse crime aconteceu no mês de agosto, quando a vítima, uma mulher, estava a caminho do serviço, ela se deslocava para uma parada de ônibus, quando esse criminoso surgiu, surpreendeu essa vítima, a arrastou ali contra a vontade dela, inclusive a puxando pelos cabelos até um lote vago, um lote baldio ali nas imediações próximas a essa parada de ônibus, e ali então ele praticou essa violência sexual contra essa mulher. Ali, durante esse ato covarde contra a vítima, uma testemunha, presenciou e começou a gritar, para afugentar esse criminoso. Foi aí que ele, então, desistiu de continuar com essa ação, fugiu. A Guarda Civil Municipal de Planaltina foi acionada por essa testemunha. Eles compareceram no local, conseguiram a identificação desse criminoso, mas ele não foi localizado à época. A Polícia Civil do Estado de Goiás, a delegada que preside as investigações aí, juntamente com as equipes dela, iniciaram as diligências na tentativa de localizar e prender esse estuprador. Ele sumiu do estado de Goiás, Nicole, decidiu tocar a vida aqui em Brasília, exatamente aqui em Ceilândia, já de namoradinha novinha, vidinha que segue, trabalhando aí como se nada tivesse acontecido, como se fosse um cidadão de bem e boa fé, só que não, escolheu o lugar errado para se esconder. Eu estou aqui com o Dr. Valber, ele que está respondendo pela 15ª Delegacia de Polícia. Dr. Valber, como é que foi que os senhores conseguiram chegar a esse criminoso? Bom, você foi perfeito na dinâmica do ocorrido. Os fatos se deram na manhã do dia 9 de agosto em Planaltina de Goiás, enquanto essa vítima ia à parada de ônibus para se dirigir ao seu trabalho. Ela foi surpreendida por esse criminoso que, mediante violência, arrastou para esse terreno baldio e lá consumou o ato sexual. Ele só não conseguiu progredir naquela ação, uma vez que essa testemunha começou a gritar, percebendo o desespero da vítima, começou a gritar, ele fugiu do local e a testemunha, por coincidência, conhecia esse homem. É um homem bastante conhecido na região de Planaltina de Goiás. Nós entramos em contato, inclusive, com a delegada da DEAN de Planaltina de Goiás, que investigou o caso, e ela nos relatou que foi um crime de grande repercussão. Em setembro desse ano, a Justiça de Goiás expediu um mandado de prisão preventiva contra esse autor, de apenas 22 anos, mas com extensa ficha criminal. Ele estava foragido, as equipes da Polícia Civil de Goiás já estavam sem esperança de localizá-lo, porém, há alguns dias nós recebemos informações de que ele poderia estar se escondendo na região da QNN1 de Ceilândia. Nós fizemos uma incursão no local, conversamos com uma moradora, inclusive essa moradora, surpreendentemente, nos indicou quem que morava nas kitnets que ficavam naquele lote, negando conhecer esse homem. Nós não desistimos, embora ela tenha alegado que não conhecesse, nós não desistimos, realizamos outras diligências e na data de ontem, após campana no local, nós observamos a chegada dele a esse lote. Oportunidade em que ele foi capturado, identificado como sendo essa pessoa procurada. Surpreendentemente, a mulher que inicialmente falou que não o conhecia é a atual namorada dele. Este homem foi conduzido à delegacia e o seu mandado de prisão foi efetivamente cumprido. Esse indivíduo resistiu à prisão, doutor? Não. As equipes, assim que o abordaram, ele se rendeu, ele estava chegando do trabalho, ele estava trabalhando como pedreiro e ele se rendeu, foi conduzido à delegacia, não resistiu à prisão. Embora as informações que nós temos da Polícia Civil de Goiás é que é um indivíduo que há suspeitas de que praticaram outros crimes da mesma natureza com outras vítimas. Por isso que a gente pede a divulgação das imagens dele. Por isso que está sendo feita essa divulgação, O Carlos Gabriel da Silva, 22 anos de idade, indivíduo que era procurado, foragido da justiça, localizado e preso aqui em Ceilândia. Agora, doutor Valber, é possível que, o senhor já adiantou que é possível que existam outras vítimas aí desse mesmo estuprador, né? Isso, a delegada responsável pelo caso nos comunicou que após a captura dele foi comunicar à vítima, até para tranquilizá-la, o senso de justiça.
e ela informou que tomou conhecimento, a própria vítima, nesse caso em específico, tomou conhecimento de que havia outras vítimas, mas que elas também, por medo ou por algum motivo, não procuraram ainda a delegacia, razão pela qual a gente pede a divulgação. E a gente sabe que crimes dessa natureza, eles não são únicos, né? Esses indivíduos, eles praticam diversos crimes da mesma natureza. Agora, doutor, chama a atenção o fato de uma mulher tentar encobrir, esconder um criminoso que praticou uma violência tão brutal contra uma mulher, crime de estupro. Exatamente, chama a atenção, embora a gente, quando fez o levantamento no local, não informamos, né, do que se tratava, mas as informações que obtivemos junto à Polícia Civil de Goiás é que essa menina, a namorada dele, era a pessoa que também era namorada dele na época e logo após esse fato, veio com ele até Ceilândia, né, para fugir mesmo em razão da própria repercussão que o caso teve na região na época. Agora, esse criminoso, além do crime de estupro, o que a vida pregressa dele conta, doutor? Informações que nós temos, ele não tem passagens aqui no Distrito Federal, uma vez até que é oriundo, né, do estado de Goiás. Informações que nós temos é que ele tem envolvimento ali também em crimes patrimoniais e a suspeita de que ele esteja envolvido também em outros crimes sexuais. Mas a investigação, toda ela vai ser conduzida pela Polícia Civil de Goiás, né, estado onde esses crimes foram praticados. Agora, essa investigação, esse levantamento, essa parceria entre polícia e comunidade aqui em Ceilândia foi determinante para a prisão desse criminoso? Foi determinante. A denúncia, né, por meio do canal 97, ela é anônima, são denúncias importantes que fazem com que a gente capture esses criminosos, que procurem tanto a área de Ceilândia como também outras áreas para se esconderem após a prática desses crimes. Vale ressaltar que essa é uma ação que faz parte de uma operação contínua da 15ª DP, que busca, a partir dos levantamentos investigativos, a captura desses indivíduos que estão foragidos da justiça. Nicole, Wagner, alguma pergunta aqui para o doutor Valber? Eu quero... Boa tarde para o senhor, doutor Valber. Obrigada por participar do nosso DF Alerta. Parabéns aí pelo trabalho de levar esse criminoso, esse estuprador à cadeia. É o seguinte, o senhor pediu para a gente divulgar a imagem dele para que, né, caso ele tenha feito outras vítimas em Planaltina, Goiás ou na região, as pessoas reconheçam. Só que nós estamos com aquela imagem com aquele blur. Não dá para a gente mostrar, divulgar a imagem dele. Qual que era a forma que ele agia? Porque pode ser que outras mulheres, outras pessoas tenham sido vítimas dele ali naquela região. Então é importante a gente dar mais detalhes para que ele seja identificado e, caso outras pessoas tenham sido vítimas, procure a delegacia, não é mesmo? Boa tarde, Nicole. Boa tarde, quando eu tive conversei com a reportagem, eu tinha pedido exatamente isso, até para que a gente não expôsse a vítima, né? Uma vez que sabe que esses crimes sexuais que eles trazem prejuízos enormes, né, e eternos à vítima, né. Ocorre que a partir dessa conversa que eu tive com a delegada que presidiu o feito de Planaltina de Goiás, e ela passou essa informação de que havia a possibilidade de ele estar envolvido em outros crimes sexuais na região, a gente pede que, se for possível, né, essa imagem dele seja divulgada. As informações, inclusive, que nós temos é que esse fato em específico possui no bojo desse inquérito, dessa ação penal, imagens, vídeos dessa ação em que a gente não teve acesso ainda, mas que fazem parte do inquérito policial e da ação penal que está em curso no estado de Goiás. É um indivíduo que age de maneira bastante violenta, né, quando dá abordagem a essas vítimas. Ele era conhecido da Polícia Civil de Goiás, embora a gente não tinha ali as informações acerca, né, da sua vida pregressa, mas a Polícia de Goiás, ao entrar em contato com a gente e compartilhar essas informações, nós tomamos conhecimento de que ele é um indivíduo muito perigoso, envolvido em crimes sexuais, razão pela qual, se for possível, a gente pede a imagem e divulgação desse indivíduo com o nome completo e a imagem do rosto dele, para que as vítimas se encorajem. A gente sabe que é um crime contra a dignidade sexual, né? E a gente pede que a vítima se encoraje para que ele possa permanecer mais tempo em cárcere. Possível estuprador em série. Possível estuprador em série. O Carlos Gabriel, ele chegou até a falar alguma coisa? Ele tentou justificar? Como é que foi essa conversa com ele?
Bom, no ato da sua prisão, né, tanto no momento da sua abordagem, ainda de local, como também durante a sua condução e permanência na delegacia, ele mostrou bastante tranquilidade. É um indivíduo até que, pelas características físicas dele, parece até ser menor de idade. É um indivíduo, ele tem pouca idade, né, apenas 22 anos, mas aparentou bastante tranquilidade, frieza, mesmo ciente, ele tinha ciência, inclusive, que já tinha contra ele esse mandado de prisão por um crime grave, mas mesmo assim aparentou bastante tranquilidade. Nós não interrogamos, uma vez que esse inquérito policial ele já foi encerrado na Polícia Civil de Goiás, e ele já está, inclusive, denunciado pelo Ministério Público de Goiás nos autos, nessa ação penal que tramita naquele estado. Doutor Valber, tudo bom? Boa tarde, Wagner Relâmpago. Ele estava na Ceilândia há quanto tempo, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Wagner. A informação que nós temos é que desde o fato que teve a repercussão no estado de Goiás, né, no Valparaíso de Goiás, que desde esse fato ele veio para a Ceilândia juntamente com essa namorada. A Polícia Civil de Goiás compartilhou a informação conosco de que não tinha mais levantamentos, não tinha indicativo de onde ele poderia estar. Mas nós tomamos conhecimento já há alguns dias, posso até dizer aí que desde o início do mês de outubro, até antes, de que ele já estava aqui na Ceilândia. Nós fizemos esse levantamento, embora nós conversamos com essa namorada dele, ela disse aos policiais que sequer o conhecia, mostrou quem eram os moradores das kitnets que pertencem àquele mesmo lote, negando qualquer conhecimento desse indivíduo, mas chamou a atenção da equipe de investigação, que não parou por aí. Continuou os levantamentos investigativos, entrevistou pessoas, e o que permitiu a sua captura na data de ontem. Obrigada, doutor. Planaltina ou Valparaíso, doutor? Planaltina.